Fala nação rubro-negra, eu sou Felipe Sarcinelli, seja bem-vindo a mais uma resenha aqui no canal, mais uma resenha em 3 minutos. Deixa aquele like, se inscreve. Conseguimos aí passar dos 400, agora vamos rumo aos 500 inscritos e cada vez crescendo, sempre falando de Flamengo, opinião, análise, informação. E bom, Flamengo decidiu demitir o Filipe Luís, Leonardo Jardim vai ser o seu substituto. E, bom, o Filipe Luís deixa o cargo com 70% de aproveitamento, conquistou 5 títulos, 7, se a gente for levar em consideração o Derby das Américas e a Challenger Cup. Apresentou durante boa parte da sua passagem como treinador um bom futebol, futebol ofensivo, futebol de marcação-pressão, de toque de bola, de posse de bola, mas que veio decaindo há algum tempo. E, na minha visão, é em questão das escolhas que ele vinha fazendo. O Filipe Luís prezou principalmente pelos jogadores de confiança dele, aparentemente Plata, Carrascal, Samuel Lino, em vários momentos, e preteriu jogadores que entregaram muito mais para o Flamengo, principalmente no setor de ataque, como Cebolinha, o próprio Pedro, em muitos momentos, apesar das minhas ressalvas com o Pedro, eu acredito que ele, se bem utilizado, ele pode ser útil. E como o próprio Felipe falou, era a responsabilidade dele fazer o time jogar para o Pedro, encaixar o Pedro num esquema de jogo que fosse adequado para ele. Ele não conseguiu fazer, muitas vezes optou por botar o Pedro no banco. Luiz Araújo, que apesar de ser um jogador limitado, sempre que entrava, conseguia eventualmente entregar gols ou assistências, e ele insistiu em jogadores que não conseguiram entregar. Carrascal, o, apesar de fazer gol de vez em quando, e sempre jogar bem, diga-se de passagem, Carrascal sempre joga bem, mas tanto ele quanto Plata quanto Lino não conseguem entregar gols. São atacantes que não conseguem entregar gols. E o Filipe Luís insistiu muito nesses nomes e claramente não funcionou e acabou sendo demitido. Deixa aí sua opinião, saudações rubro-negras, tamo junto.